Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos ao trabalho do Evangelho e Vibração em Paz, às quintas-feiras. E agradecer, a Deus, a Jesus, a espiritualidade, seus mentores, por estarmos aqui novamente no Paz e Amor, trabalhando, tentar esse crescimento. Então, um feliz 2024 com muita paz, muita saúde, muitas realizações a todos vocês. E sempre se ligando a esses mentores que nos ajudam. Trabalho de hoje, então, nós temos o nosso querido Adilson Zanardi, que vai falar ali dos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Ele vai fazer a leitura e a mensagem. A prece inicial e final, o Henrique Lepsky. A vibração do passe, eu, Marcelo Volê. Vibração da água, Abel Alpendre. A psicografia, pela Priscila Mensinger. Então vamos fechar os nossos olhos. Como eu já disse, agradecer a Deus, ao Cristo, a esses mentores do Paz e Amor que tanto nos acolhe, nos ajuda. Vamos nos envolver com essa espiritualidade amiga. Traz na sua mente, primeiramente o Cristo, para que tira qualquer obstáculo da sua vida, da sua mente. É nesse caminho que o rio anda, com a corrente forte, sem curvas, sem pedras, sem árvores, abrindo os caminhos. É assim que Cristo tem que funcionar para nós, abrindo os nossos caminhos, trazendo toda essa harmonia e alegria de estarmos cada vez mais ligados a essa espiritualidade amiga. E assim, então, agora nós vamos acompanhar nosso querido Henrique, a prece inicial. Amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui novamente nesse trabalho de Evangelho, que nós possamos abrir os nossos corações, abrir a nossa mente para todos os ensinos que o nosso amigo Adilson trouxe na noite de hoje, assim como também nos abrirmos para todas essas energias salutares que vêm ao nosso encontro, para trazer o bem-estar espiritual que tanto necessitamos. Obrigado, amigo Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva com a sua paz e que todos nós tenhamos um ano também de muita paz. Vamos dar início lendo um trecho do Evangelho, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aquele que o procuravam, fossem quem fossem, não seriam repelidos. A mulher adúltera, os criminosos, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então
que o mal desapareceria. Começai por dar o exemplo por vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu reino, ele separa o joio do trigo. A mensagem de Carlos Bacelli decifra a mensagem. Toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não a entendes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas, além das aparências com que se te apresentam. Alterar para melhor o seu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida que te permitires ser influenciados por eles. Então hoje, como a primeira quinta-feira, o primeiro trabalho do mês, nós vamos falar de um livro. E o livro desse mês, que é o livro... Obrigado, vou ler. Melhorou assim. Obrigado. Então, e o livro do mês, que é definido pela direção de doutrina, é este livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Ele foi escrito por Ramiro Gama. Ramiro Gama, ele foi um jornalista, um escritor, um poeta, conferencista espírita dos mais atuantes. Ele viveu de 1898 a 1981. Participou de inúmeros congressos e outros eventos espíritas. Foi o criador de Semanas do Espiritismo, em 1939. Foi o fundador do jornal O Nosso Guia, que hoje já está extinto. Colaborou com toda a imprensa espírita do país. Participou de inúmeros programas de rádio, viajou por quase todo o Brasil a serviço do espiritismo e nos deixou mais de 20 obras escritas por ele sobre o espiritismo. Então, Ramiro, ele era uma pessoa, um jornalista, poeta, como disse, que tinha sempre em frente, levar sempre em frente o espiritismo. E ele, como pela data que você viu que ele nasceu, ele foi assim um contemporâneo de Chico. Ele viveu muito no período de Chico. E ele gostava muito de ir lá ouvir as falas de Chico, de estar junto a Chico. E eu acho que naquele momento todos os espíritas se sentiam também muito à vontade e muito confortável quando estava diante de Chico. Porque pela simplicidade do Chico, pela paz que ele transmitia, pelos ensinamentos do Evangelho que ele passava a todos. Então era uma coisa muito agradável estar ao lado do Chico. Era muito agradável estar ouvindo os casos de Chico. E foi isso que Ramiro sempre fez. Sempre que ele tinha oportunidade, que ele vivia no Rio de Janeiro, morava lá no Rio, tinha os seus trabalhos, ele ia muito para também a Pedro Leopoldo visitar o Chico e ir lá procurar os casos. Sentava e ouvia os casos que Chico contava. Os casos que ele contava de Chico eram os casos cotidianos dele. O que ele passava na cidade, quando ele encontrava uma pessoa na rua, quando ele estava no trabalho, e também falava um pouco da sua vivência no centro espírita. E ele, diante de Ramiro, ele começou a contar seus casos desde o tempo de criança, né? Quando ele nasceu, o desencarne da sua mãe bem cedo, as suas vivências, e assim foi contando toda a sua história, né? De criança, adolescente, adulto, e depois como espírita, como médium. E Ramiro sempre anotava muito tudo que ele falava. Então Chico também se sentia muito à vontade em contar as histórias para ele, porque ele sabia que ele prestava muita atenção, dava muito valor àquilo que o Chico fazia. Então, depois de muito tempo, o Ramiro pegou todas essas histórias e compilou essas histórias num livro, que é este livro que eu mostrei. Aqui tem 170 casos que ele relata junto a Chico e também junto aos seus amigos. Também coletou muitas informações
com com os amigos de Chico, falando dessa convivência dele com as pessoas. Bem, eu trouxe aqui do 170, vou falar um caso, ou talvez dois, se der tempo, que ele relata dessa vivência de Chico. Era um momento assim, Chico, ele era empregado de uma venda, né, do senhor Felizardo. Ele trabalhava nessa venda, e era uma venda que tinha muita, assim, era repleta sempre. Tinha muita gente que passava pela venda, muita gente que ia nessa venda. E tinha uma pessoa especial, que era o seu Honorato, que era uma pessoa que não era benquista, que era uma pessoa que criava muita antipatia a todos que lá frequentavam aquela venda. Era uma pessoa que bebia muito, né? E basicamente, vamos entender que ele às vezes criava muita confusão lá dentro da própria venda. Então Chico também não tinha muita simpatia pelo seu Honorato. E em um determinado dia, diante de várias circunstâncias ali, Chico também começou a se incomodar com o seu Honorato. E ele sentiu que poderia entrar num caminho que não seria muito interessante, porque ele estava beirando uma discussão com o seu Honorato. E nesse momento que ele pensou nessa discussão, nesse momento que ele estava vivenciando, ele lembrou das preces, né? Ele falou, não, acho que o momento é de fazer uma prece. Então ele começou a fazer uma prece e silenciou. Não deu vazão, né, aquela sequência de que poderia levar a uma discussão. E nesse momento que ele estava em prece, em silêncio, apareceu para ele a mãe dele, em espírito, porque a mãe dele já tinha desencarnado, e disse para ele, Chico, meu filho, evite contendas. Hoje, esse homem pode ser antipático aos teus olhos. Amanhã, talvez poderá ser um benfeitor em nossas necessidades. Bom, ele ouviu isso, parou, não teve mais nada. Passaram-se algum tempo, passaram-se alguns meses. E no domingo de manhã, ele e seu irmão saíram para o campo para colher ervas, procurar ervas para fazer medicamentos, fazer chás, fazer medicamentos para todos aqueles doentes que eles atendiam, né, na comunidade. E assim passaram quase que o dia todo coletando, procurando as ervas. E no fim da tarde, já quando estavam para retornar, estavam no meio desse campo, baixou uma nuvem intensa, um nevoeiro intenso. E eles começaram a sentir dificuldades de achar o caminho de volta. E assim ficaram, procurando o caminho de volta, porque o nevoeiro ficou cada vez mais intenso, procurando o caminho de volta e não conseguia achar. E aí começaram a fazer as suas orações, né, pedindo auxílio a toda a espiritualidade que pudesse auxiliar a encontrar o caminho de volta. E assim se passou, eles continuaram andando, já exaustos, cansados, até que ele viu uma casinha. Eles viram uma casinha, bom, agora sim, se direcionaram a esta casa. E lá batendo na casa, abriu-se a porta, uma pessoa todo sorridente, olhando para ele, que bom te ver, Chico. Que bom você estar aqui, Chico. Que bom te vê-lo. Era o senhor Honorato. Então, que recebeu ele com muito carinho, deu alimento a ele, e depois levou ele e seu irmão para o caminho de retorno à sua casa. E no caminho de retorno, novamente, a sua mãe apareceu para ele e disse, entendeu a mensagem, Chico? Ele falou, entendi. Então, essa é uma história contada por Chico, da sua passagem, que está neste livro. E a gente tem que entender que todos esses casos que são relatados no livro, são casos, você vê, um caso simples, aparentemente, mas a gente tem que começar a pensar qual é a mensagem que tem por ali. O que nós podemos tirar desta mensagem, né? O que a gente pode fazer uma reflexão diante dessas mensagens? E essa é uma mensagem que a gente poderia primeiramente pensar no seguinte, né? Como nós fazemos o julgamento das pessoas.
né? O primeiro foi o julgamento. Ele tinha a visão do seu honorato naquilo que ele via ali naquele momento. Realmente, não era uma situação de ter, né? Talvez ele visse mais os vícios do seu honorato naquele momento. Mas ele também teria que entender que talvez esse honorato também tinha algo de bom, tinha alguma virtude, que em algum momento ele poderia se expressar. E esse momento teria que ser valorizado para que ele prestasse mais atenção nas virtudes e mesmo menos nos vícios. Uma outra que a gente pode pensar e refletir sobre isso é sobre a paciência, né? A paciência e a tolerância que nós temos que ter com as pessoas que talvez a gente identifique que são antipáticas para nós. Pensar muito bem de como nós podemos avaliar. E o que ele fez de muito importante, se silenciou. Quantas vezes a gente tem que pensar, né, que é interessante a gente se silenciar, para que as coisas não ocorram ou se caminhem para algo mais desagradável. Foi o ensinamento da mãe dele. Pare nesse momento, olhe o lado bom, mas no sentido de que se acalme e agora. Tome sua água, segure a água na sua boca, não fale nada, fique em silêncio. Eu acho que assim, esta é uma mensagem que a gente pode tirar de várias situações que a gente possa passar também, né? Porque o que se passou com o Chico também passa conosco, e isso tudo que a gente lê é para que a gente tenha subsídio, para que a gente, diante de uma dificuldade, ou diante de alguma situação, a gente possa lembrar e saber como é que eu faria dessa forma, né? Então, eu acho que a paciência, a tolerância e o principalmente que ele teve, o seu autocontrole, né, de se manter, porque ele já tinha um preparo para isso. Nós temos ainda muito que caminhar, acredito, para chegar a esse ponto de que Chico chegou. Então, em cada caso, fica uma reflexão para que a gente possa fazer desses casos que estão trazidos para nós. Uma outra passagem, ela chama indispensável. Chico recebeu várias vezes um convite de uma casa espírita, um pouco distante de onde ele habitava, dizendo para que ele participasse de uma solenidade nessa casa. E ele recebeu vários convites, e em um determinado momento veio um convite para ele, assinado por todos os diretores dessa casa, dizendo que a presença dele nessa solenidade seria indispensável. Chico ficou pensando muito nesse convite. Mas ele que mais pensava era nesse adjetivo, indispensável. E ele ficou pensando nisso até chegar próximo da data da solenidade. E ele decidiu, bom, eu acho que é bom eu ir, porque vai ser muito importante, vai ser uma missão muito importante. Então, conversou com o seu chefe no trabalho, pediu 2 dias de licença para ir até esta solenidade. Foi lá, comprou uma passagem, pegou o trem e se caminhou para a cidade onde era o centro e ia ter a solenidade. No meio do caminho, ele começou a pensar, indispensável, já começava a pensar na alegria de estar com as pessoas chegando, olhando para ele. E ele, neste mesmo momento que ele pensava nessa alegria das pessoas estarem junto com ele, recebendo, fazendo uma festa, apareceu para ele Emmanuel. E Emmanuel aparece para ele e diz o seguinte: então você, Chico, se julga indispensável? Por isto rompeu todos os seus obstáculos e viaja assim como quem, por isto mesmo, vai realizar uma importante tarefa? Já refletiu, Chico, que o serviço do ganha-pão é indispensável para você? Pense bem, Chico. Aí Chico pensou, esperou chegar à próxima estação, desceu e pegou o trem de volta. Porque ele entendeu de que os seus irmãos que estavam aguardando ele lá iriam entender
a sua atitude também, de voltar para as suas atividades, de voltar para aquilo que era o necessário. E assim que eu trago como reflexão desse caso é a gente procurar sempre o que é agradável e o que é necessário. Chico, talvez, na sua própria bondade todinha, estava indo para agradar, talvez, algumas pessoas. Mas talvez, e assim era, talvez, como disse o Emmanuel para ele, o seu ganha-pão também é muito importante, é indispensável para você. Você precisa desse ganha-pão. Se perguntando todas as histórias de Chico, ele vivia de uma situação bem humilde e também ajudava toda a sua família e toda a sua comunidade. Então, aquilo que ele fazia em volta da sua comunidade para a sua família era o necessário e aquilo sim era indispensável para todos. Talvez não estar presente no local em que todos iriam fazer aquilo. Estaria agradando a ele, mas talvez não fosse o necessário. Então a gente também, muitas das vezes, a gente se questiona com nós mesmos, nós brigamos com nós mesmos, porque a gente quer fazer uma coisa que é agradável para nós. Mas talvez a gente pense e fale assim, não, isso é agradável, mas o necessário é fazer isso. É uma luta interna que a gente vai trabalhando por muito tempo. Então, esta é uma reflexão que a gente pode tirar, ou pelo menos que eu tirei dessa história. Né? Da gente trabalhar sempre aqueles nossos desejos, mas daquilo que é necessário a cada um de nós. Então, esses são os casos, dos lindos casos de Chico Xavier. Eu contei 2, tem mais 168. Né? Mas é um livro, ele é fácil de ler, porque as historinhas, os casos, eles são curtos, são historinhas curtas. E não é porque são curtas não tem mensagens. Como eu disse, a gente tem que olhar e ver aquilo que foi passado, ver a situação e trazer daquela situação se a gente não está passando por alguns momentos muito similares a esse. Né? O mesmo problema que ele passou, as suas dificuldades, talvez a gente passe de forma diferente, mas temos também as nossas dificuldades. E talvez a gente tirando essas conclusões de como ele passou, possa nos ajudar e nos fortalecer a superar as nossas dificuldades. Então, que cada caso a gente possa ler e refletir, trazer para nós, trazer para os nossos dias. Se a gente se colocar, talvez, na personagem daquela história, o que a gente faria se fosse um, se fosse o outro? Como que nós nos posicionaríamos? Para que a gente tenha também uma reflexão, um aprendizado, né, e um ensinamento. Em todos os casos, nós vamos encontrar sempre uma coisa que é característica de Chico, a caridade. Em todos eles, nós encontramos a pontinha da caridade nas suas histórias. E, principalmente, encontramos nessas histórias o exemplo de todos, e o maior de todos, que é amar ao próximo como a si mesmo. A prática da caridade. Em todos os casos, a gente identifica indulgência, benevolência ou perdão, que era a característica e a marca de Chico Xavier. Então, espero que possam ler, que tenham uma boa leitura, que possam fazer boas reflexões. Grato pela atenção e uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Enquanto os médiuns já vão se colocando numa posição para receber toda essa energia, vamos então fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, com a mão voltada para cima, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, e eleva o teu pensamento ao Cristo, a Jesus. Coloque à disposição do Cristo. Faça esse intercâmbio, essa ligação que tanto vai te acalmando, vai abrindo uma mente com luz nesse caminhar com as pessoas mais queridas,
nós vamos pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenada pelo Dr. Bezerro de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que vai envolvendo os médios que já se prepararam desde essa noite, para que possamos nos unir num campo energético, trazendo as correntes vibratórias que o Cristo nos trouxe nesse mundo que vivemos. São energias salutares. Vão se preparando mais um pouco com esse pensamento no Cristo para receber essa energia. Os vossos mentores de cada um de vocês já estão preparados. As servas de Clara, as servas de Maria, os franciscanos, todos realmente trazendo essa energia. E assim então nós vamos começar a prática do passe misto, envolvendo a todos de uma grande nebulosa de luz que se faz aqui no salão, espargindo energia para todos, envolvendo o nosso coronário na altura da cabeça, bem no alto, energizando todos os neurônios, criando novas sinapses, descendo para o frontal, bem na altura da testa, que os nossos pensamentos sejam de conquistas saudáveis, de agradecimento por todas as oportunidades dessas montanhas que o próprio Jesus veio nos alertar, que é através da fé que possamos tirar essas montanhas da nossa frente, para que aquele caminho possa ser livre, iluminado, saudável. E desce essa luz para o laríngeo na altura da garganta, para que possamos realmente florear, amar todas as palavras que saem da nossa boca. Não só o agradecimento, mas o desejo de envolver a todos numa harmonia feliz, saudável, de equilíbrio. Traz essas transformações em suas palavras, descendo agora para o cardíaco, na altura do coração. Essa energia agora vos envolve com tanto amor, um a um, para o amigo da frente, do de trás, do lado esquerdo, do outro lado direito, trazendo toda uma luz. Sinta essa energia, ela vai esquentando um pouco esses lugares aonde eu falei, esses centros de força, e desce para o esplênico, na altura do baço, do lado esquerdo do nosso corpo, trazendo uma recarga dessa bateria, descendo para o gástrico, genésico, descendo essa luz pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix, bem no começo da coluna, que é o básico. E vai energizando, tirando todas as dores, vai suavizando o corpo. Você vai se tornando mais leve. Entre em sintonia com esses mentores. E vai subindo então a coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral até o bulbo,
e uma explosão de luz se faz presente. E é nesse momento que nós vamos até os nossos lares, junto com os caravaneiros fraternos. Envolva esses mentores, o Cristo, aonde moramos, na sala de entrada, essa energia limpa, energizando, limpando todo esse ambiente, nos quartos, todos os cômodos, em todo o lar, trazendo uma luz de sintonia, como foi colocado na palestra, com tolerância, paciência, tudo sairá bem. Quem sabe um sorriso que esperamos. Traga essa energia para o vosso lar. Traga também ao local de trabalho, aquele local aonde passamos maior parte da vida, energizando a todos, com tanta alegria, com tanta paz. É você que vai mudar, é você que vai transformar. A espiritualidade amiga trabalha junto a ti. A proteção é divina e essa luz é eterna. Trazem isso. Se porventura estamos de mudança de trabalho, já vai mentalizando esse novo lugar ou essa nova profissão. Ou se ela está difícil, busca esse entendimento. Que curso devo fazer? Se aliar a quem? Traga essa informação da espiritualidade. Que mudanças devemos fazer? É com muita paz, com muito amor. E é nesse momento então que voltamos aqui para o salão do Paz e Amor, aonde tantas entidades, anjos, arcanjos e serafins passam por todos nós, sobrevoando, trazendo energia para todo o Paz e Amor, para todos os lugares, os trabalhadores, os frequentadores, trazendo essa luz divina que o Cristo nos ensinou. O Evangelho cada vez mais enraizado em nossos corações, trazendo esse reino de Deus dentro de nós. E é nesse momento que nós direcionamos as urnas lá na frente. Primeiramente a dos encarnados. Cada papel é colocado em cada equipe que vai trabalhando um a um diante da necessidade do que foi escrito. Vamos também direcionando o nosso pensamento, essa energia, às urnas dos desencarnados, que possam receber esses irmãos com tanto amor e carinho na verdadeira vida que é espiritual. É momento quando se parte aqui de tristeza, mas quando chega é de muita felicidade, de dever cumprido, de tanta paz, de estarmos juntos finalmente. E é nesse momento que nós agradecemos, pois somos espíritos imortais e por isso a cada reencarnação aprendemos mais e evoluímos, porque o Cristo jamais, nunca deixou de acreditar em nós. E é nesse momento então que agradecemos ao Pai que nos fornece
toda a energia, todo o caminho, toda a espiritualidade, para que nós possamos trabalhar e chegar até ela. Que a paz e o amor do Cristo nos envolva. E vamos acompanhando agora nosso querido Abel, a fluidificação das águas. Dando continuidade a esse momento que nos envolve em tamanha harmonia, em serenidade, nos ligando a Jesus e ao Criador, nós vamos mentalizando tudo aquilo que nos é permitido nesta vida para estarmos aqui reencarnados, através da natureza que nos oferta toda a energia vivificante para nos fortalecer através da água, através do sol, o oxigênio, o céu, este planeta azul, nosso querido planeta Terra, que nos envolve em abundância de energias para nos auxiliar. É nesta alegria que nos unimos às equipes amigas junto ao Hospital Alvorada, equipes de biólogos, químicos, botânicos, índios, pretos velhos, caboclos, que juntos retiram desta natureza todos os elementos necessários e transformam numa fluidificação medicamentosa que é depositada neste momento em nossos vasilhames, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Para alguns, o analgésico, para outros, o antibiótico, o anti-inflamatório, o floral, a homeopatia, de acordo com o tratamento que a espiritualidade já sabe daquilo que necessitamos. Da mesma forma, aqueles que nos acompanham à distância, que se ligam a nós neste trabalho, onde quer que estejam, nos seus lares, nos hospitais, nas clínicas de repouso, recebem também essa fluidificação amorosa junto às necessidades de seus tratamentos. E assim também vamos mentalizando os nossos irmãos em situação de rua, que são irmãos tão necessitados também de carinho, de auxílio, que recebam neste momento o lenitivo de esperança através desta água, o lenitivo de fortalecimento e revigoramento físico e espiritual. Se lembrarmos de alguém próximo a nós ou que conhecemos, que necessita também desta fluidificação, que possamos mentalizar o seu vasilhame iluminado por esta luz, que vem do mais alto, levando a esse nosso irmão a medicação necessária. E assim vamos sempre nos lembrando da gratidão ao Criador, e ao ingerirmos as nossas águas durante a semana, que possamos fazer essa prece, elevando a Deus a nossa prece de gratidão por tudo que nos é ofertado, para que possamos nos fortalecer na esperança, no otimismo e na alegria de estarmos aqui juntos, recebendo essas dádivas e podendo também, da nossa parte, mentalizar o melhor por todos aqueles que também necessitam como nós. Assim seja. Obrigada. Para vós, entre vós, homens do mundo, inicia-se um novo ciclo, uma nova etapa. Rogo-lhes, então, que esta nova etapa seja vivenciada com a benevolência e a gratidão necessárias para a construção e elaboração de uma história de crescimento e evolução.
Assim, rogai ao Pai, Pai Criador de todos e tudo. A Ti erguemos nosso olhar, com a verdadeira vontade de enxergarmos tudo aquilo que realmente deve ser feito. Que não só enxergamos o que deve ser feito, mas enxergamos também como devemos fazê-lo. Pai, que nossos braços se estendam o suficiente para que possamos abraçar a todos que de nós precisar. Pai, que nossas pernas possam seguir a largos passos em direção à renovação de pensamentos. Pai, que nossos músculos sejam fortes o suficiente para nos levar em direção à sabedoria, do bem viver, bem compreender. Pai, que nossas mãos possam segurar a fé, que nos torna seres superiores a nós mesmos. Pai, que nossos pés nos sustentem, que nos sirvam de bases sólidas, para que assim possamos colocar em nossos ombros todos aqueles que conosco caminham. Pai, que nosso coração seja luz, seja sereno, seja manso, seja sábio, para que possamos bem escolher o caminho a seguir. Pai, que nossas vozes sirvam de incentivo, de coragem para aqueles que ainda não te ouvem. Pai, que nossos ouvidos sejam bondade, compreensão e amor. Pai, que nesta nova jornada seja conosco, para que assim sejamos inteligentes, fortes, bravos e serenos, para terminarmos esta fase com valores superiores ao que iniciamos. Pai, ama-nos, para que com teu amor possamos nos sustentar e vencer nossas fraquezas. Pai, sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim nós agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por essa oportunidade que temos de aprender um pouco mais sobre o Seu Evangelho, sobre a doutrina espírita, de recebermos essas energias tão salutares. E te pedimos, amigo Jesus, que possamos fortalecer em nós a fé, a esperança e a coragem, para que no nosso dia a dia possamos vivenciar o Seu Evangelho dentro das nossas capacidades. Que assim seja, graças a Deus. Aos recados finais, sempre nós explicamos um pouco sobre o Evangelho no Lar. Eu vou falar de novo, né? Tem umas pessoas novas, pessoas mais antigas já sabem. Nós escolhemos um dia da semana, aquele mesmo horário, por exemplo, pode ser no domingo, 10 da noite, sempre esse domingo, 10 da noite, pelo menos uma vez, onde abrimos o Evangelho, né? Sempre com uma água para ajudar a frutificar, e pedimos ao Cristo e a esses mentores para nos auxiliar. Fazemos esses centros de força também, a limpeza do nosso lar. Isso nos traz muita base, né? A gente é muito agradecido, que nem merece tanto a ajuda espiritual como eles nos ajudam. É muito bom, tá? Traz uma serenidade, traz o que
O Adilson trouxe hoje para a gente, né, muitas vezes um pouco de paciência, que a coisa vai dar tudo certo, né? Então, isso é fundamental para o espírita, né? Porque você vai continuar vindo, trazendo mais esclarecimento, aclaramento na tua vida, tá? E aí você vai sentindo algumas mudanças. É lógico que faz muito tempo que eu já faço, então eu sei das dificuldades. Eu só peço assim, que insiste, né? Caso um dia, que nem teve as viagens, né, avisa a espiritualidade. Pode acreditar que eles estão lá. Essa semana não vou estar, vou tentar, da onde eu estiver, me ligar, né? Se conseguir, ótimo, se não conseguir, não tem problema. E na semana seguinte, vocês continuam. Vocês vão receber muita ajuda espiritual. Tá? Nós vivemos paralelamente a esse mundo dos espíritos e somos espíritos imortais. Então, traga esse esclarecimento na vida de vocês, traga esse amor que eles já têm, porque eles aprenderam muito com Cristo e está para nos ajudar. Tá bom? Até quinta-feira que vem. Vão com Deus.